Muita boa tarde a todos. Que hoje tenhamos o planeta Terra sob essa vibração de homenagem às mães, trazendo essa energia, confortando mães, corações, filhos, e também esse movimento bélico ao qual no momento envolve o nosso planeta, recebendo essas vibrações de pacificação, de amor incondicional, que é a representação das mães aqui na Terra, é o amor mais próximo do que Jesus aqui nos ofertou, possam então o nosso planeta estar envolvido sobre essa vibração. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir um pouquinho da paciência de vocês. A minha voz vai falhar um pouco, ou às vezes vou ter que me retirar para alguma tosse eventual que possa acontecer, por causa de um resfriado que começou ontem, né? Então ele vem com força total no início, aí às vezes nós somos obrigados a interromper. Então eu peço o carinho e a paciência de todos. Esse tema ele é muito forte e belo, porque essa é a grande proposta de todos nós. Muitos de nós utilizamos da fala, eu nasci para ser feliz. E é verdade, está certíssimo essa fala. Todos nós nascemos para ser felizes, para sermos felizes. Mas temos um caminho para isso, que são as leis de Deus, são a vontade do Pai, ao qual, se nós não nos colocarmos dessa maneira, estaremos nos afastando desse propósito belo, amplo, em todas as vibrações, campos vibratórios que envolvem o nosso universo, as vidas em outros mundos. Está todo o sentido voltado para esta felicidade. É a grande busca de todos nós, diga-se de passagem. E, na verdade, para que nós comecemos a buscar verdadeira essa felicidade, nós temos uma mensagem que ecoa até hoje no deserto da Galileia, ao qual João Batista gritava para todos nós, a tradução em aramaico, em original, ele gritava: renovai-vos, renovai-vos, irmãos. E a tradução trouxe o arrependimento, mas que também é válido dentro da sua fala filosófica, dentro do propósito de buscarmos essas mudanças também é super válido, mas dentro da fala propriamente em aramaico de João Batista, essa renovação, ela precisa ocorrer, pois ela é a renovação da mente humana, do pensamento humano, ao qual esse pensamento, essa renovação, é a sede dessa transformação, essa verdadeira transformação, que é a busca do entendimento, de nós entendermos, para que experimentamos assim qual seja então a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está anotado em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, de Paulo de Tarso. Porque se nós não compreendermos, não entendermos as leis de Deus, nós não vamos conseguir ver a sua boa, agradável, perfeita vontade atuando em nós para que nós possamos alcançar essa verdadeira felicidade, ao qual todos nós, com certeza, como espíritos imortais que somos, almejamos. Mas há um caminho para nós percorrermos. E aqui, buscando as reflexões profundas dentro desse campo de raciocínio e reflexão, nós utilizamos aqui falas do nosso irmão querido, irmão José, Emmanuel, através dos livros Fonte Viva, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, o próprio Evangelho, ao qual nós vamos aqui permear um pouquinho, resumidamente, obviamente, pelo tempo, para nós adentrarmos essa reflexão. E nós vamos iniciar com uma muito forte. E eu gostaria de vocês, de todos vocês, como também essa proposta eu me fiz ao fazer esse estudo, que ao lermos cada frase aqui, nós possamos trazer para nós, para o nosso comportamento mental e emocional, não o outro é o outro também está na sua luta, na sua transformação, mas somos nós que estamos aqui ouvindo, e nós então adentrarmos essas lições dentro da nossa individualidade, para nós fazermos essa
autocrítica de nós mesmos precisa ser feita. Então, no primeiro momento, o irmão nos coloca: o homem não é feliz. Porque, agora ele vai desenvolver, por que o homem, em humanidade, não é feliz? E ele nos fala: na adversidade, reclamamos excessivamente. Então, a adversidade que faz parte da nossa vida é a luta. É a luta que vamos ter sempre como espíritos em evolução. A luta não cessa nunca. E as adversidades, as vicissitudes do próprio planeta, que são as dificuldades do corpo, que nós fazemos? Reclamamos. Mas reclamar, veja, ele coloca aqui, muitas das vezes, quando passamos pela situação da adversidade, nós reclamamos, natural que seja. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. É hipocrisia nós trazermos essa afirmação. Ah, não, eu gosto de sofrer porque eu vou evoluir. Não, não é esse sentido que o Espiritismo traz para a gente. Mas a questão aqui que ele coloca é os excessos na nossa reclamação. Porque muitas das vezes eu vou levar essa reclamação a minha vida terrena inteira e vou para o plano espiritual e lá eu continuo doente e reclamando. São os excessos das nossas reclamações. Então, quando a gente passa por uma situação de diversidade que a gente não gosta, a gente tem que se olhar e falar: pô, não estou gostando de estar passando por isso. Não é bom estar doente. Não é bom sentir dor. Aí a pergunta que eu tenho que me fazer é a proposta que Jesus fez para todos nós há mais de 2000 anos. Vá! Não peques mais. Não vai te ocorrer mais esse tipo de sofrimento. A luta, sim, a luta continua. Mas o sofrimento, não. Quem disse que estamos aqui para sofrer? É o bem e o mal sofrer. É uma escolha nossa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um comportamento mental, encarnado e desencarnado, nosso. Então, enfrentemos a diversidade com mais coragem, sem queixumes, sem reclamações, a Deus principalmente. Ele é o Pai de amor. Se está acontecendo é porque eu me desalinhei. Rebela-se contra a aprovação. Muitos se rebelam no momento em que precisa estar ali servindo, precisa estar ajudando, que a aprovação ela tem esse sentido. Não é aquele que está passando pela prova, mas a aprovação é aquele que está ali para auxiliar, para ajudar. E nós rebelamos-nos contra. A gente fala: está doente, tira o meu tempo, eu podia estar passeando, tem que estar aqui cuidando de fulano, de Bertano. Eu podia estar aproveitando a vida e eu começo a me rebelar contra essa aprovação. Eu não quero mais fazê-la, deixar o outro para lá. Como assim? O outro está com necessidades, é um querido nosso. Se for um familiar, então nos dediquemos o quanto nós podemos dedicar. Esse é o ponto. Esse é o ponto do caminho. Nós olharmos e falar assim: o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Percebem? Aí atendemos. E é uma aprovação. O trabalho voluntário, ele é uma aprovação para nós. Muitas das vezes o homem não é feliz porque coloca-se na posição de vítima. Ah, esse é tão comum. Ah, não, é o outro. Como disse a leitura ali, é Satanás. Satanás é o culpado. Percebem? Nós estamos colocando sempre fora o que, na verdade, somos dentro. Nós somos o Satanás quando nós nos comportamos mal, quando nós matamos, assassinamos, quando nós desejamos o mal para aquele que está no caminho conosco. Nós trucidamos, vilipendiamos aquele que está caminhando conosco, onde pede ajuda, pede auxílio, e nós viramos as costas. Nós nos comportamos como verdadeiros demônios. Então não está fora, está dentro. Não somos vítimas, nós somos consequências de nós mesmos. O destino, quem escreveu o meu destino, eu não gostei, foi você, fomos nós. Nós somos os responsáveis, nós somos os artífices da nossa caminhada. Claro, queremos ser felizes, queremos um destino melhor. Que bom que a gente pensa assim, que bom. Façamos então agora o nosso melhor, para que na vida futura venha o melhor. É consequência. Tudo é consequência de nós mesmos.
O homem também não é feliz porque não possui a autocrítica. Ninguém gosta de se autoavaliar, sequer se olhar num espelho, sequer. E eu preciso olhar os meus comportamentos. Muitas das vezes eu não vou ficar feliz com a minha análise. Tudo bem, natural. Eu estou num processo evolutivo. Deus não me criou dentro dessa perfeição dessas emoções, desses sentimentos. Ele me criou perfectível, ou seja, eu nasci simples e ignorante e vou chegar à perfeição. É diferente de ser criado perfeito, e Deus não criou nenhum espírito perfeito. Nenhum. Eu preciso atravessar o processo. Aí eu preciso me olhar. É como Santo Agostinho fala. Vai deitar, vê como você passou o seu dia. Nossa, eu tive mais vacilos do que acertos. Tudo bem. Não é você essa autocrítica, você se cobrar, você se martelar. Percebem? Uma autoflagelação. Não é esse propósito, nunca foi. O propósito, sim, é nós nos olharmos e falar, nossa, esse meu comportamento aqui não foi legal. Nossa, eu participei de uma maledicência, de uma fofoca. Poxa, eu pensei que eu já tinha melhorado. Ainda não consegui. Sabe, essa autocrítica, ela precisa ser feita por nós. Não precisa o outro apontar o dedo para nós. Outro ponto que o homem não é feliz, ele não se aceita como é. Nós não aceitamos como nós somos. Nós ficamos muitas das vezes invejando o outro, as suas posses do outro. Vamos falar isso mais à frente aqui, vamos desenvolver isso melhor para a gente. Mas vejam, eu não me sinto bem comigo mesmo. Tudo bem que eu não esteja satisfeito com a minha vida, não está de acordo, eu quero melhor. Óbvio, todos nós temos que desejar o melhor para nós. Isso faz parte. Mas isso não pode virar um egoísmo. Aí virou um problema sério. É uma doença milenar. Aí não. Mas de buscar aquilo que eu possa melhorar. Então, quando eu me vejo, quando eu me aceito como eu sou, não é naquela fala ao qual eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não fazendo concordância com essa fala, que isso é uma fala infeliz da nossa arte da dramaturgia. Muito infeliz essa fala. Mas sim, nós nos aceitarmos como somos e falar assim, eu preciso melhorar. Percebe? Eu me aceito com minhas imperfeições. Eu me amo. Isso é importante. Amar o próximo como a ti mesmo. É uma lição de Jesus. Mas Jesus, eu sou tão imperfeito. Mas ame mesmo assim. Ame com suas imperfeições. Mas não deixe de amar. Não deixe de amar, essa é a mensagem de Jesus. Então eu me aceito como eu sou, imperfeito como eu ainda sou, estou no meu processo, mas eu não deixo de amar pequenininho, não um amor grandão. Ninguém pediu um amor grandão. Percebem? É isso, é se aceitar. Veja, outro ponto da infelicidade humana. Não se contenta com o que tem, ambiciona o que não é seu, e inveja o sucesso alheio. Olha o nosso comportamento. Eu não me contento com o que eu tenho, eu quero mais para mim. Tudo bem, positivo. Até aí, beleza. Mas agora eu começo a ambicionar. O que não é meu virou um problema. Agora virou um problema. Porque eu querer crescer, avançar, ter as coisas que vão me ajudar, me facilitar. O dinheiro é um facilitador. Ele não traz felicidade, nós chegamos a essa conclusão, mas ele é um facilitador em tudo. A gente também sabe disso. Eu querer esse facilitador, perfeito, perfeito. Mas agora eu ambiciono o que é também o do outro, eu quero também o que é o do outro, eu preciso do outro que eu tenho, e eu vou lá e tiro. Ah, meus irmãos, já dançamos, já deu ruim. E inveja o sucesso alheio. O sucesso, ele é algo tão particular. O outro, para alcançar isso, no campo artístico, no campo da nossa arte em geral, o espírito está muitos e muitos anos, se não tiver milênios ali, tentando aprender aquilo ali. Então, o que eu faça? Como eu amo piano. Meu sonho é sentar aqui e tocar uma nota. Não é nem duas, não, uma nota.
já era a minha felicidade. Mas eu não conquistei isso ainda. Aí eu invejo, eu quero tirar daquela pessoa aquele dom que venha para mim. Não, eu que vá em busca na minha jornada, eu vou ter essas experiências, eu vou ter essas possibilidades na minha jornada infinita. Por que ambicionar o que é do outro? Essa inveja que é um mal, a inveja é um mal. Ah, é uma inveja boa. Não, não tem inveja boa. Você está numa conotação errada aí da língua portuguesa. Mais uma vez, que o português, infelizmente, nos favorece umas falas assim que a gente fica de queixo caído na interpretação, como nós falamos aqui da humildade. A amplidão dessa palavra, quando Jesus trouxe ela focada no quê? No avanço espiritual. Outro ponto da nossa infelicidade da humanidade e também na individualidade, considera o outro como o inimigo. O outro que pensa diferente, que age diferente, que gosta de coisas diferentes, eu me sinto ofendido, eu considero ele um verdadeiro inimigo, enquanto, na verdade, ele é meu aferidor. É ele quem vai me aferir, vai medir o quanto eu melhorei, o quanto eu tenho paciência. A nossa paciência é aferida todo o tempo pelo próximo. Sozinho você tem paciência, vou sentar aqui, vou fechar os olhos, vou meditar e vou ficar fazendo meia hora aqui, sozinho. Ninguém vai me perturbar. Eu tenho paciência? Nossa, como? Muita. Agora, na hora que chegar aqui, que eu estiver no meu A1, vir alguém vir no meu ombro, falei, vai ali fazer um cafezinho para nós? Eu até vou, que eu adoro café e eu gosto muito de fazer café. Mas minha paciência ali... Percebem? O nosso comportamento, diante do que nós consideramos inimigo, ele não é o meu inimigo. Ele é um companheiro, é um irmão do caminho que pensa diferente e age diferente. Da mesma forma que nós estamos aqui na doutrina espírita despertando para tudo isso, saindo dessa hipnose coletiva ao qual nós estávamos já alguns milêniozinhos, nós agora estamos despertando. E eles também vão um dia. Deus, milênios dele, nós não tivemos os nossos milênios para estarmos aqui agora. Eles também terão os seus milênios. Respeitemo-nos. Outro ponto que ele nos chama a atenção, nós desertamos dos nossos deveres. Nós só queremos nossos direitos. Isso está tão em vigor hoje na nossa sociedade. Brigas e brigas de estacionamento, brigas no banco de filas, no supermercado, e seja onde haver uma questão dessa de invasão que invadiu meus direitos, pronto. Que isso? Todos nós temos direitos, mas não podemos esquecer dos nossos deveres, e os deveres são para com as leis de Deus. Mas só queremos saber dos nossos direitos. Eu sou filho de Deus, eu tenho direito de... Tá, meu filho, você é filho de Deus, tem o direito de, mas tem o dever de também. Essa linha de direitos e deveres, os Espíritos nos explicam no Evangelho segundo o Espiritismo. Simplesmente eles nos dizem, olha, termina o seu direito aonde começa o direito do outro. Então, eu tenho um dever para com o meu irmão. Percebem? E nós ficamos invadindo. Então, quando a gente invade essas linhas, a gente não encontra jamais a felicidade. Porque vamos viver degladiando. Vamos viver... Há quantos séculos nós já estamos degladiando? Por questões aí, até recentemente agora, por questões da nossa geologia do planeta, acumula o céu de exigências. Olha isso. Isso não é uma oração, isso nunca foi uma prece. Fazer uma oração, uma prece exigindo da divindade, da espiritualidade, uma proteção, que eu não faço a minha parte. Quando eu falo na oração do Pai Nosso, Pai, livra-nos do mal, não é Deus me livrar dos meus inimigos. Estamos tendo uma interpretação equivocada. Como na leitura, quando diz, pede o perdão, mas que possamos perdoar na mesma medida que perdoamos. Olha, ele dá um parâmetro.
É comportamental. Então, se eu quero que Deus me livre no mal, eu estou falando para Deus assim: Deus, me dê a oportunidade de fazer coisas boas. Me experimenta, Pai. Percebem? Porque o mal está em mim, é meu comportamento, não está no outro, não é me livrar do outro. Nunca foi essa proposta da oração dominical. É um mal que está em mim, eu me comporte agora diferente, que eu possa pensar, refletir, encher a boca d'água, como diz Chico Xavier, antes de ofender alguém, antes de tirar algo de alguém. Percebem? Não, nós acumulamos os céus de exigências, e aí então nós esperamos por privilégios. Ah, como eu quero privilégios. Ó, eu faço campanha do quilo, eu trabalho aqui na assistência, eu dou estudo, faço estudo, a minha vida vai ser uma beleza. Quem disse? Quem disse? Quer ver? Olha a nossa história, os mártires da nossa história, homens de bem, de amor, da luz. Francisco de Assis, que o diga. Francisco Cândido Xavier, agora saiu um documentário, está na Disney, são 4 episódios lindíssimos de Chico Xavier, lindíssimos, com várias pessoas falando, dando testemunho desse homem bondoso. Ele não teve seus desafios na Terra? Ele teve privilégios aqui? Não. Mas os conquistou para o espírito imortal. Essa é a verdadeira felicidade. Essa sim é a verdadeira felicidade. A gente acha que tem que fazer aqui, já receber aqui os privilégios. A cada um segundo as suas obras. Deseja colher sem plantar. Isso é uma outra problemática nossa de felicidade. Eu quero ser feliz. Beleza. Ah, você quer ser feliz? Eu nasci para ser feliz. Ótimo. Também concordo. O que você faz para você ser feliz? Você acha que a felicidade vai cair do céu? É isso? Simplesmente porque você acumular o céu de exigências, vai vir a felicidade do céu e pronto, toma aqui. Você pediu para ser feliz? Toma. Dizem que alguns livros de autoajuda que o universo conspira ao nosso favor. O universo, toda a energia do universo. Perfeito, está certíssimo. Agora, tem uma tal lei aí de Deus, chamada lei de sintonia. Se você não entrar em sintonia com essa vibração universal, o universo não vai fazer o que você quer, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Percebem? Lei de reciprocidade. Reciprocidade. Eu planto e eu vou colher. Essa é a vida. Essa é a vida. Se eu quero felicidade, eu plante felicidade. O que é plantar felicidade? Pensar no bem, agir no bem, por mais difícil que seja, por mais doloroso que esteja, meus sentimentos, minhas emoções, o meu corpo sofrido, doentinho. Mas isso não me impede de agir no bem, e pensar no bem, e desejar o bem, e fazer o bem. Esse é o comportamento. Mínimo. É o mínimo que a gente pode fazer. É o bem, veja, como Jesus nos ensinou, que eu posso fazer. Ah, mas aquele fulano lá fez um benzão. Que beleza, eu posso fazer só um benzinho. Que ótimo. Façamos. Veja outro ponto. Não ama e quer ser amado. Olha, que comportamento infeliz. Ele não ama, mas quer que as pessoas o amem. É o verdadeiro egoísta. O egoísta, ele quer tudo para ele. No campo sentimental, então, não faz esforço nenhum, mas quer ser amado, quer ser respeitado. Para você receber amor, para você receber respeito, considerações, você tem que fazer a sua parte, você tem que conquistar tudo isso. É uma conquista do espírito. Isso não é dado de mão beijada. Isso não é dado simplesmente numa oração ou numa prece. Impossível. Isso é comportamental, é uma ação mental nossa diante dessa proposta evolutiva. Então, se eu quero amar,
que eu quero ser amado, eu também preciso amar. Não sabe esquecer ofensas. Essa é uma das grandes infelicidades. As nossas mediúnicas, todas elas, de todas as casas espíritas, estão repletas de comunicações de espíritos de 300, 400 anos se passaram e ainda não esqueceram as ofensas, as mágoas. Estão aprisionados, acorrentados. A palavra que eles utilizam, a espiritualidade nos deu essa palavra e nós também a utilizamos. É uma corrente, é cheia de elos, elos fortíssimos, e que só se rompem através do perdão das ofensas. É um desafio? Sem dúvida que é. Temos espíritos com 400, 500 anos ainda vivenciando essas dores que afligem esses corações, tantos sofrimentos pelo que já passaram, sofreram tanto, por que ir ainda ligado ao seu algoz, que os fez sofrer, para também fazê-los sofrer na mesma medida. E a vingança é como a água salgada, não sacia a sede nunca, nunca vai saciar essa sede de vingança. É um comportamento equivocado nosso. Ah, não, mas eu não consigo perdoar de todo. Tudo bem, mas comece a fazer um exercício. Tente falar assim, não, por enquanto não dá para me conviver com a pessoa. Natural, porque a lembrança é vívida, está gravada no meu cérebro. Espera a próxima encarnação. Na próxima encarnação, estão reencarnando juntos. Através do esquecimento, estão aprendendo a se amar e se respeitar. Aí quando chegam, desencarnam, chegam lá no plano espiritual e têm a lembrança daquela situação que um era vítima e o outro era algoz, mas na encarnação subsequente eles aprenderam a se respeitar, a se amar, se assim o for, e lá no plano espiritual vão falar, olha, nós tivemos momentos muito difíceis, mas compreendi, nós entendemos, vamos caminhar em paz agora, meu irmão? Vamos. Porque tudo que nós tiramos do outro temos que repor. Não fica um cetil, uma dívidazinha para trás. Não fica, uma vírgula. Nos diz Emmanuel que um espírito, no livro Consolador, que ele se compromete com milhões. Olha isso, hein? Na nossa atualidade isso é muito bom e real, nós entendemos isso. Um espírito que se compromete com milhões, ele tem que resgatar com esses milhões de almas. Olha quanto tempo vai levar isso. Não importa. A vida tem a eternidade. Tem a eternidade. Outro ponto, porque não somos felizes, desperdiça o valor do tempo. Desperdiçamos, principalmente com a ociosidade e também com a estagnação. O espírito estagnado, ele não quer avançar. Olha, você tem uma proposta, vamos caminhar, vamos seguir as pegadas do progresso. Aí o espírito diz, não, para mim já está bom aqui, não quero avançar não. Aí existe uma lei do progresso que arrasta. Arrasta no sentido de que vem o aguilhão, te espeta naquela zona de conforto em que você está e você é obrigado a se mexer. Muitos de nós desperdiçamos o valor do tempo, muitas vezes, quando aqui encarnados, falando aqui do campo físico, estamos assim vivendo a vida. A vida está uma beleza, está tudo muito bom. Passo o dia inteiro na frente da televisão, a vida é um mar de rosas. Aí o que acontece? Vem o aguilhão. Ah, ele vem. E vem forte, e dói muito. E nós nos entregamos ao sofrimento, sofremos muito, aí a gente desperta. Bendito aguilhão. Porque senão nós ficaríamos na ociosidade e na estagnação sem esforço nenhum. Vejam, o homem é infeliz porque não abraça o ideal no bem. É aquilo que nós falamos anteriormente, a reflexão a respeito do que ele está nos colocando aqui, desse nosso movimento.
Abraçar esse ideal é um ideal do bem em qualquer campo que a gente possa estar, no campo religioso, no campo filosófico, no campo científico, não importa. Não estamos rotulando aqui ninguém no campo religioso. Ah, não, você tem que fazer o bem na religião, seguir, você é um cristão. Não tem esse rótulo aqui. O Espiritismo não tem esse rótulo religioso, nunca teve. Nós colocamos equivocadamente um rótulo religioso na doutrina espírita. Kardec nunca foi a favor de um rótulo religioso para a doutrina espírita. Ela tem sim a religião como base, essa base, porque essa ciência e essa filosofia tem que convergir em algo moral, em algo que possa fazer com que nós possamos nos melhorar e avançarmos. Aí entra a religiosidade. Percebem? É diferente. É muito diferente de você apontar a doutrina e fechar ela nessa caixinha de religião, ao qual o nosso planeta Terra, palavras de Emmanuel não são minhas, no planeta Terra todas as religiões falharam, todas. Essas são as palavras de Emmanuel, não são minhas, por favor. Mas é uma reflexão muito profunda, muito séria. Então, vejam, não abraçamos ideal nenhum e queremos ser felizes, não fazemos o bem. Nem na natureza, no campo da biologia, podemos fazer o bem aos nossos animais. Fazemos atrocidades com os nossos animais na rua. Olha, um absurdo o ponto que nós estamos. E falamos em felicidade. Vive ilhado em si mesmo, no seu próprio mundinho. Aí quero ser feliz. Eu me fecho numa redoma. A minha vida é isso aqui, eu estou fechadinho nela. Ninguém entra. E eu que olho, eu saio um pouquinho, mas eu volto. Mas ninguém entra nesse meu mundo mental. É minha felicidade. Aí eu me crio ali dentro. Mas só que a vida é dinâmica. A vida é dinâmica. Uma hora vem alguma coisa, tira o meu chão, tira a minha casa, tira a minha família, tira os meus bens, tira. Eu tenho que me mexer. A minha redoma quebrou, rachou. Aí eu entro em quê? Em desespero total. E muitos de nós, na atualidade, temos cometido suicídio. Esse gravíssimo equívoco, erro de comportamento mental que nós fazemos contra a lei de Deus. Não estendemos a mão aos semelhantes. Esse também é um problema sério. Por quê? Porque muitas das vezes nós julgamos, nós não usamos de misericórdia por aquele que está necessitado, daquele que está caído no caminho. Porque quem é o meu próximo? Pergunta o doutor da lei a Jesus. É aquele que está caído perto de você. É qualquer um que estiver caminhando em dificuldade e está precisando de uma ajuda, que você pode olhar e falar, opa, podemos ajudar. De alguma maneira, um pensamento no bem, de ajuda. Porque vejam, muitas das vezes nós nos colocamos assim, quando vemos o outro em situação difícil, às vezes soltamos aquela fala assim, terrível. Falamos assim, eu lutei a minha vida, eu conquistei tudo lutando, estudando, aprendendo, que ele vá fazer o mesmo. E quem disse para você que aquele espírito tem a sua condição? Porque se você estudou, você tinha uma condição mental. Se seus estudos te levaram a resultados positivos financeiramente, a nossa visão da matéria é essa, teve os recursos financeiros que te facilitaram a vida, é porque você teve méritos em vidas passadas. E nosso irmão, se veio com a mente bitolada, não veio própria para o estudo, tem a dificuldade. Ah, então ele tem que sofrer? Ah, está sofrendo, né? Como certa vez estávamos no abrigo e um irmão que estava conosco, né? Nós fazemos aquela visita e ele soltou a frase assim, vocês não precisam ficar com pena desses velhinhos não, porque eles estão aqui porque eles mataram, eles enganaram. Aí a pergunta, tudo bem, se eles cometeram essas atrocidades, não sei da vida de ninguém, não estou aqui julgando a vida de ninguém, mas a pergunta que eu tenho que me fazer, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é: até onde eu sei
que tem que ir a dor do outro? Você não sabe. Você não sabe. Então, faz o seu melhor. Não julgue, ajuda os semelhantes em dificuldades. Tenha esse movimento de ação do bem, para que o irmão assim possa receber aquilo que ele tem necessidade. Se ele ainda não pode, são condições espirituais que a gente não tem condição nenhuma de entender e muito menos de julgar alguém em sofrimento. Porque a gente não sabe até onde vai a dor do outro. Para ser feliz, não necessitas ter o que os outros te parecem ter. Olha que bonito isso, vou repetir. Para ser feliz, não necessitas ter o que os outros te parecem ter. Porque é assim, a grama do vizinho é uma beleza, é verdinha, eu quero a grama igual a dele. Mas se o trabalho que ele teve para tirar as pragas, para adubar aquela terra, para cortar aquela grama, para que aquela grama que veio seca e você corta para ela brotar verdinha de novo. Se ele não tinha um maquinário para fazer isso, fez na tesoura, que é super cansativo. Se não tinha uma tesoura de cortar grama, fez na faquinha de cortar pão. Ficou com os ombros dias e dias que nem pode mexer e você está invejando, desejando do outro. Basta que tomes verdadeira posse daquilo que é teu, daquilo que você conquistou como espírito e que vai aqui na terra, no plano físico, vai se materializar, pois é uma conquista nossa. Vai acontecer. Pois, ambicionando o que não tens, tu esqueces de valorizar o que você tem. Isso é muito comum. A minha felicidade não é baseada naquilo que eu tenho, não. É baseada naquilo que o outro tem. E veja, é uma felicidade material. Estamos falando do cunho material, nem do espiritual aqui nós adentramos. Na questão 920, Allan Kardec faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos: pode o homem vivenciar a completa felicidade na Terra? Pode aqui ser totalmente feliz? Não. Óbvia a resposta, não. Mas eles nos dão a diretriz aqui, ó. Deve, porém, o homem suavizar. Ele pode suavizar, depende dele. Suavizar isso. A suavização de seus males. E ser tão feliz quanto possa na terra. Muitas mães hoje estão muito felizes recebendo seus filhos que não vêm há anos. Ou nesse dia, nesse encontro familiar, dois irmãos ali que não se dão em homenagem à sua mãe, se perdoam e se abraçam. Olha, que momento lindo, momento feliz. Ninguém duvida disso. Há momentos felizes, eles existem para nós. Agora, a completa, isso é uma conquista do espírito. Praticando, sim, a lei de Deus, há muitos males se suavizarão e proporcionará a si mesmo uma felicidade relativa à sua existência grosseira. Olha. Perceberam? A felicidade é relativa àquilo que eu começo a brotar de mim para o outro bem que eu consigo fazer. Não consigo fazer um bem de espiritão, mas eu faço um bem de um espiritinho pequenininho. Que beleza! Como se tivesse aumentativo e diminutivo, né? Percebem? É de acordo, é relativo àquilo que eu faço. Então eu vivo muitos momentos felizes na terra, ou poucos momentos felizes na terra, ou nenhum, quase nenhum. Diga-se de passagem, irmãos que conseguem viver um momento de felicidade aqui nesse planeta. Isso acontece. Mas está relacionado com o comportamento. Isso não é Deus castigando. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Ele fez o universo para conspirar ao nosso favor. Não foi dito isso aqui no início? E é justamente esse é o ponto.
A pergunta é como eu me posiciono em relação a isso, como eu sintonizo isso. Aí é um problema meu, é comportamental meu. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea. A própria vida no planeta físico tem leis que regem a existência do corpo e eu infrinjo essas leis, principalmente através dos vícios, qualquer que seja ele. Vícios físicos e vícios morais, do mal. A tendência ao mal, que o planeta aqui ainda é de provas e expiações e o mal ainda a tendência é maior do que a do bem. Então eu estou sintonizado com o pouco bem que tem no planeta ou com o muito mal que eu sou influenciado. Não, está no meio, eu sou influência do meio. Não é essa a lei de Deus. Você é inserido de repente em meios difíceis para você estar ali para ajudar ali a trazer uma mensagem, trazer uma luz. Por que esses espíritos benévolos aqui encarnaram para nos trazer mensagens tão belas? O próprio Allan Kardec assim o fez, para trazer para toda a humanidade, com o propósito do bem. A felicidade, então Kardec faz esse outro questionamento. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Beleza, entendemos isso. Haverá, contudo, na Terra, uma soma de felicidade comum a todos os homens? Existe no planeta, independente desse relativismo da felicidade, mas existe algo que é comum, que todos nós podemos ter acesso, independente deste grau? Com relação à vida material, responde os amigos espirituais, é a posse do necessário. Nunca vai faltar do necessário, não do supérfluo. A gente vai sempre estar lutando pelo necessário, para conquistas do necessário, da vida humana aqui na Terra. Todos têm essa permissão. Mas muitas das vezes nós não queremos o que é nosso, queremos o que é o do outro. Aí pronto. Aí eu não estou buscando o que é necessário para mim, eu quero o que é o do outro. Isso vai dar errado. Essa conta não vai fechar. Essa conta não vai bater. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé em Deus, a fé no futuro. Não tem como ser diferente. Para que nós possamos alcançar, isso é um comportamento individual de cada um. O que seria essa consciência tranquila? Toda vez que vir uma situação, eu fazer uma leitura disso. Porque tudo me chega, mas nem tudo me é lícito. Então eu faço uma leitura dessa situação que está me chegando. Não, eu quero ser feliz, não vou me comprometer com isso aqui não. Isso aqui está lá nas leis dos 10 mandamentos. As leis dos 10 mandamentos, para nós, é perfeita. Para um mundo de provas e expiações, não se tira nada ali. Muito pelo contrário. Temos que ter ela em mente, porque se nós fizermos algo contrário a essas leis, que foram recebidas no Monte Sinai por Moisés, vai criar dificuldades para nós. E muitas dificuldades. A espiritualidade também nos traz a seguinte mensagem no Fonte Viva. É a lição 107, para quem quiser pesquisar. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Não adianta. Sorrisinho bonitinho, eu sou bonzinho, eu passando essa imagem, mas por dentro eu tenho outros interesses. Eu preciso manipular as massas ao meu favor, sem aqui direcionar a nenhum campo político, religioso, filosófico, científico. Não estou me posicionando, isso aqui é geral. Quando eu me posiciono, me mostrando o interesse pelos outros, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, mostrando uma afeição exterior de bonzinho, mas por dentro é um lobo vestido de cordeiro.
Esse é um outro comportamento que nos traz muita infelicidade, porque nós não enganamos a Deus, não enganamos a Deus, de forma nenhuma. Renovemos-nos por dentro. Essa é a verdadeira renovação. Esse é o verdadeiro grito de João Batista no deserto. Porque quando a gente se renova por dentro, eu preciso me renovar, eu preciso trazer uma nova filosofia, uma nova aceitação, aí me chega Jesus e traz tudo isso para todos nós. Percebem? Ele nos dá o âmbito de renovação. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Olha que bonito isso. Renovarmos a nossa mente dia a dia, como um agricultor. Como aquele agricultor lá da grama, colocou ali as mudinhas, se não for uma outra planta, uma árvore, uma semente, ao qual ele ali vai ter que dia a dia tomar conta, regar, tirar as ervas daninhas para não tirar a energia da planta. É a mesma coisa a alma, é dia a dia. Aí eles falam assim, ó, vocês receberam lições dos vanguardeiros do progresso, como nós dissemos que não recebemos? A doutrina espírita de vanguardeiro, se eu for aqui nomear, 1 hora é pouco, nós ficarmos aqui falando. São dezenas de centenas de vanguardeiros. E a nossa própria história dos nossos mártires, dos nossos historiadores, dos nossos grandes filósofos, nos deixaram estudos belíssimos, belíssimos, lições belíssimas, para nós nos renovarmos, sem falar a de Jesus, que tem mais de 2000 anos, para a nossa renovação íntima. E vivendo então a nossa existência sobre a inspiração do serviço incessante, seremos inspirados, estejamos prontos, o trabalhador está pronto, o serviço aparece, seremos inspirados, vai se desenhar uma situação, vão nos colocar, vão nos convidar, mas não vão nos impor, a escolha é nossa, o movimento é meu, de como eu vou atuar diante da proposta que está me sendo feita, aí é um movimento íntimo de cada um de nós. Renovemos-nos, então, para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Essa elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É desafiador? Óbvio, ninguém aqui está dizendo que é fácil. E nunca foi fácil. Ah, mas por que Deus nos deu algo tão difícil? Será que Deus que nos deu algo difícil? Ou somos nós, através do nosso comportamento arbitrário, que nós não estamos aceitando as suas leis de amor? É Deus que impôs algo difícil? Ou somos nós que estamos impondo dificuldade de aceitação em algo tão simples, tão real, para a nossa felicidade real, que é a felicidade em Deus. Expressa-se então a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Então são os fatos que nos cercam. Muitas das vezes, como foi a leitura inicial, aquilo que me revolta, aquela diversidade que eu não aceito, aquilo ali é tudo um teste. É uma prova do meu amor, da minha fé que eu falo que tenho por Deus. Não, eu acredito em Deus. Eu aceito Jesus, chego a estufar o peito. E na hora do desafio, da diversidade, daquele irmão que pensa diferente de mim, eu quero matá-lo. Percebem? É tudo uma questão mental, comportamental. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. E a luz em nós é a luz de Jesus, é a renovação da mente. A renovação da mente, ela é indispensável, não a de um plano exterior flutuante. Vou repetir. A renovação indispensável não é de plano exterior flutuante, aquilo que se move sem fixação, se move ao reléu, variável. Não.
A renovação, ela é racional, ela é palpável. Nós temos que atingir isso em nossas mentes, materializarmos isso. Estamos materializados, vamos materializar essa renovação em nós também. É um comportamento, não uma flutuação de sentimentos exteriores. Pergunte a ti próprio, quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho? Olha que lição bonita do Emmanuel no Pão Nosso, na 167. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. A gente faz muito isso. A gente está em dificuldade, a gente fala assim, vou abrir aqui o Evangelho, vou abrir as lições de Emmanuel. Aí a gente abre ela e ali tem uma mensagem para a gente. Mas muitas das vezes não está passando a mão no nosso comportamento. Vem e nos chama para a responsabilidade. Aí nós começamos a compreender o Evangelho nos acontecimentos do nosso caminho. Busquemos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é uma fala aleatória. Não é uma fala fictícia ou aleatória, como asseveram alguns teólogos, que aquilo não tem sentido, que aquela fala de Jesus não tem sentido. Vejam, é a nossa vida que está ali. E Jesus nos dando uma diretriz de comportamento para todos nós, essa orientação para a renovação mental do nosso mundo íntimo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 19, para finalizarmos, eles nos afirmam que a felicidade não é deste mundo. Isso é uma máxima que está em Eclesiastes, no Velho Testamento, e ao qual aqui a espiritualidade vem desenvolver, que não é nas condições do mundo material, da riqueza, do poder e daquela florida juventude eterna que são condizentes a essa felicidade ao qual eu tanto busco. Veja os nossos equívocos. E digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que elas se encontram. Então, essas situações não é a felicidade. A felicidade não é deste mundo, se é essa a felicidade que eu estou buscando. Onde facilmente chega à conclusão de que a Terra, então, é um lugar de provas e expiações. Então não posso ser feliz? Pode. Quem disse que não? Momentos felizes. Felicidade completa, não. Porque ela está relativa ao seu comportamento emocional e mental que você realiza. Se você alcançar esse comportamento emocional e mental, você é feliz aqui na Terra. Alguém vai dizer que Jesus não era feliz aqui na Terra? Alguém vai dizer aqui que Chico Xavier não era feliz aqui na Terra? Alguém aqui vai dizer que Bezerra de Menezes não era feliz aqui na Terra? Alguém vai dizer que Santo Agostinho não era feliz aqui na Terra? E tantos outros? Percebem como nós pensamos em questão de felicidade? Felicidade é uma conquista espiritual, é do espírito, não importa o planeta que eu esteja encarnado, em missão, não importa. Jesus passou por dores atrozes, mas isso sequer criou um pingo que seja, na questão problemática, lhe trazendo uma infelicidade. Não, ele ficou triste. Ele ficou triste por nós, pelo nosso comportamento. E ainda fica por nós, como naquela mensagem com Eurípides em sonho, que se desdobra e encontra ele, e ele está chorando, e Eurípides lhe pergunta, mestre, por que choras? Aí ele chora. Aí ele fala assim, você chora pelos sofridos da terra, pelos aqueles que são revoltados ainda. Aí Jesus fala, não, por esses não, eles estão ainda no momento deles, eles ainda não encontraram. Eu choro pelos aqueles que conhecem o Evangelho e não amam. A transformação pela renovação da mente possibilita a todos nós
novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe a essa nova doutrina que os Espíritos nos revelaram. É por isso que a doutrina espírita está aí. Não é para se discutir, para se fazer contendas, divisões, não. É para que nós possamos, com as possibilidades desses novos conhecimentos, conhecer então a bondade infinita e o amor do Pai. Que nesta reunião aqui solene, ao qual aqui todos nós, neste momento, nos encontramos, que todos nós, com os nossos corações, possamos sim aspirar grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras no mundo, onde já não seja vã a palavra felicidade. Muita paz a todos, meus irmãos.